Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 6, a partir do primeiro verso, e vamos ler até o verso 8. Uma passagem da Bíblia muito lida, conhecida e bastante ensinada. E hoje, mais uma vez, eu quero compartilhar essa visão que o profeta Isaías teve da glória do nosso Deus. Diz assim Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. Também vai estar projetado. Mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, na minha versão, que diz assim. Todos acharam? Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Obrigado, Senhor, pela palavra lida neste momento da pregação. Obrigado por esse texto da Bíblia tão especial. Obrigado porque o Senhor certamente deseja falar ao coração de cada um que aqui se encontra, e desejamos que o Teu Espírito possa colocar a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, há muitas lições nesse texto, né? A gente passa tanto tempo estudando e cada vez a gente se surpreende com tantas maravilhas que nós encontramos nessa passagem. E hoje eu quero falar sobre 3 aprendizados, 3 lições que eu tiro desse texto para a minha vida e compartilho com os irmãos. O profeta Isaías, ele viveu entre os anos 765 a 681 a.C. Ele se casou com uma profetisa, como diz no 8:3, que ele tomou uma profetisa e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ele colocou o nome simbólico nele. A profetisa, o profeta, ele era um arauto de Deus, a voz de Deus, dirigia o povo na visão da palavra de Deus. E tanto o profeta como a esposa tinha essa missão, esse ministério de ministrar a vontade de Deus para a sua geração, para o seu povo. O nome Isaías significa Deus ajuda, o Senhor ajuda, Yahvé ajuda. E Isaías viveu num tempo de muita instabilidade social e política. Foi um período que estava o reino, ele profetizou mais no reino norte de Israel. E tinha 2 reinos, né? Até então, o norte e o sul. E o ministério dele foi mais voltado para o norte, e que esse reino ele foi o primeiro a entrar em decadência. E foi justamente nesse período, no ano que morreu o rei Uzias. E a nação entrou em decadência, até culminar na rebelião dos próprios judeus contra os assírios,
e eles vieram, invadiram, tomaram Samaria, depois cercaram Jerusalém no sul, destruíram Samaria e levaram o reino norte, e daí o reino norte desapareceu do mapa. E aí ficou só o reino sul de Judá. Foi um período de decadência muito grande, foi um período de instabilidade, foi um período difícil para a nação. E o profeta viveu nessa época. Mas ele teve, meus irmãos, nesse ínterim, uma experiência extraordinária. Uma das visões que nós encontramos na Bíblia mais extraordinária que Deus deu a um homem, que Deus deu a uma pessoa. Deus manifestou a ele a sua glória. E o profeta Isaías, ele diz que ele viu o Senhor e que na visão ele viu a glória, como o Arnaldo pregou no domingo passado, falando da glória de Deus. Isaías viu a glória do Senhor, a manifestação da glória no templo. Isaías viu os anjos mais poderosos, talvez, que existem nos céus. Ele viu serafins, ele viu o trono, ele viu a glória do Senhor de uma maneira extraordinária. E nessa visão que ele teve, que Deus deu, eu quero compartilhar com os irmãos algo especial também da parte de Deus. Primeiro, a lição que eu tiro dessa manifestação, dessa glória, daquilo que Deus mostrou para Isaías, nós vemos um Deus que está no controle de todas as coisas, que nada foge dos olhos de Deus, de um Deus que nada está oculto aos olhos dele. Isso parece algo muito óbvio, né? Parece que a gente está falando aqui algo tão óbvio, mas não é. Parece que a gente está falando de algo tão comum, né? Do dia a dia. Deus está vendo tudo. Ele está um jargão. Deus conhece tudo, Deus está vendo tudo. Mas a gente percebe um Deus que vê cada detalhe, cada evento na terra. Um Deus que conhece cada crise que a humanidade passa. Um Deus que conhece cada necessidade. Um Deus que está no controle da sua história na terra. Um Deus que não deixa que nada aconteça sem Ele estar totalmente inteirado. Um Deus que não está inerte a nenhum problema aqui embaixo na terra. Ele conhece todas as coisas. Parece óbvio, parece algo que a gente fala chovendo no molhado. Mas uma coisa, meus irmãos, é a gente saber disso. Uma outra é a gente saber disso e a gente entender e se posicionar diante de um Deus que está vendo todas as coisas. É aí que faz a diferença. E foi exatamente isso que o profeta Isaías fez. Deus, que estava atento a tudo naquele momento que a nação passava, naquele momento que iria acontecer algo mais para frente, desastroso, devastador. Mas Deus chamou o profeta para se posicionar. Um Deus que sabia de tudo, um Deus que conhecia tudo, um Deus que estava atento a cada evento, a cada movimento, a cada fato, a cada coisa que estava acontecendo com o povo. Mas Ele manifestou a sua glória e chamou o profeta, meus irmãos, para se posicionar. Então essa, meus irmãos, é a coisa mais importante que nós encontramos aqui nessa primeira lição. Lembrando que o posicionamento do profeta fez com que ele dissesse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui para quê? Eis-me aqui para que o Senhor faça a minha vontade. Eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor faça aquilo que eu quero. Eis-me aqui para que o Senhor faça aquilo que é o meu desejo e a minha vontade. Para que o Senhor não interfira nos meus planos,
Porque há muitas pessoas que falam isso de boca para fora, mas ele falou do profundo do seu coração. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu estou me posicionando, eu estou tomando uma atitude diante de tudo aquilo que o Senhor está me mostrando. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, para cumprir a tua vontade. Há muitas pessoas, meus irmãos, que têm o conhecimento de que Deus está no controle, que Deus está vendo, mas às vezes não entende que precisa se posicionar, que precisa dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Isso é a coisa mais importante. Então é o Deus que está vendo tudo, nada foge dos olhos de Deus, nada está oculto aos olhos de Deus. Isso é o óbvio, como diz a lei, isso aqui é o óbvio, é o chover no molhado. Mas uma coisa é saber disso, que Deus está vendo tudo. Deus está conhecendo, Deus é onisciente, onipresente, Deus é todo poderoso. Mas a outra coisa é eu saber disso, que Deus está vendo, mas que Deus me chama para eu me posicionar. Uma segunda lição que eu tiro desse texto é que Deus deseja revelar-se e Deus deseja revelar a sua vontade. E essas coisas estão juntas. Deus deseja revelar-se, e foi exatamente isso que Deus fez com Isaías. Deus manifestou a sua glória, mas Deus mostrou a vontade dele também para o profeta. Isso, meus irmãos, faz toda a diferença, e fez toda a diferença na vida do profeta. Fez toda a diferença. E olha, toda e qualquer experiência com Deus passa por aqui. Se alguém acha que Deus está dirigindo, direcionando, falando, tem que passar por conhecer, de fato, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus está falando comigo que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Deus está me direcionando para isso e aquilo. Qual a vontade de Deus? Para que Deus está falando para você? Porque se Ele está revelando a sua glória, está revelando, está se manifestando, é porque Ele quer revelar a sua vontade também. Isaías disse: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Então ele teve uma experiência com a glória de Deus. Deus se revelou, e ele disse: eu vi o Senhor. Ele viu a glória do Senhor. O Arnaldo nos disse: Jesus nos deu também a sua glória. Então, seja na conversão, ou seja, na nossa caminhada diária, nós conhecemos a vontade do Senhor, nós conhecemos Deus e precisamos conhecer a sua vontade. Isso é constante. Seja na conversão, seja na caminhada, e quando nós conhecemos a vontade de Deus, algo precisa acontecer. E aí é exatamente o posicionamento. Para que Deus se revelou e mostrou uma glória tão grande ao profeta Isaías? Para encher o ego dele? Para que ele se arrepiasse e dissesse: eu tive uma experiência extraordinária de Deus, uma manifestação, eu vi serafins, eu vi o trono de Deus, eu vi as vestes de Deus descendo, enchendo tudo. Foi para encher o ego dele? Não. Foi para que o profeta pudesse conhecer a sua vontade. Qual era a vontade de Deus para o profeta? Meus irmãos, conheceram a glória, conhecer um Deus justo, conhecer o Deus de um caráter tão santo, é preciso tomar atitudes condizentes ao tamanho da manifestação de Deus. É preciso um posicionamento de acordo, condizente com a vontade do Senhor. E foi exatamente isso que o profeta fez. Ele tomou um posicionamento, meus irmãos, na altura da manifestação, ou da experiência que ele teve.
E em terceiro lugar, o que Deus queria que o profeta fizesse, também, e deseja para cada um de nós, é que nós tenhamos discernimento. Discernimento. Conhecemos a glória do Senhor, a manifestação da glória de Deus. Deus deseja se revelar e deseja revelar a sua vontade, mas Deus espera que a gente tenha discernimento. E o profeta, ele teve tanto discernimento da voz de Deus, da revelação de Deus, e olha o posicionamento dele. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele conheceu o seu pecado. E ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido. Ele não reconheceu o pecado, ele conheceu. Uma coisa é a gente reconhecer que é pecador e dizer: ah, eu sou pecador, eu não presto, eu sou mau, eu sou falho. Agora, uma outra coisa é olhar para dentro e conhecer o pecado. E foi exatamente isso que o profeta fez. Ele conheceu e ele disse: meu Deus, eu estou perdido, eu vou perecer, eu vou me dar mal, eu vou me dar mal. Porque conhecer o pecado que ele conheceu, ele sabia a consequência daquele pecado. Ele era um profeta. Qual foi o pecado de Isaías? Foi algo muito comum, aparentemente, porque ele disse: meus lábios, e quantas vezes a pessoa não tem problema, né? Um lábiozinho impuro aqui, uma palavra aqui, outra ali. Ele falou: eu tenho lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo também de lábios impuros. Mas ele era um profeta, e era com isso que ele trabalhava, era com a palavra. E ele não podia denunciar o pecado de uma nação vivendo algo também muito comum, se ele não fosse diferente. Então o pecado dele era um pecado de passividade diante da sociedade, diante das pessoas, diante do mundo em que ele vivia. Ele estava passivo diante daquilo tudo. Então ele reconheceu e ele falou: vou me dar mal. Olha o discernimento. O discernimento, meus irmãos, que ele teve de entender que se ele não poderia continuar do jeito que ele estava, ele precisava ter uma mudança, e ele se arrependeu. E aí ele foi perdoado. O anjo veio, tocou nos seus lábios. Então ele foi tocado pela purificação dos seus pecados, porque ele confessou e ele disse qual era o seu pecado. Ele confessou, ele se arrependeu. O problema era dos seus lábios, era algo normal aparentemente, mas não para um profeta. Como se dissesse: você é um crente, você não pode ficar nessa posição, você é um servo do Deus Altíssimo. Não é normal, é normal para os outros, para você não é comum. Não é algo trivial, não é. Você é um servo de Deus. Deus tem algo diferente para você. Você precisa se arrepender, como Deus estivesse falando isso, né? Ele era um profeta e ele deveria gritar diante da sua nação sobre o perigo que estava vindo. E ele não tinha força enquanto ele não tivesse realmente se arrependido. A Bíblia fala que sem confissão, meus irmãos, não há cura. Tiago 5,16 fala que devemos confessar uns aos outros para que sejamos curados. E é o profundo confissão e arrependimento para que a gente saia de uma condição de derrota espiritual. É exatamente isso. Sem confissão, o deserto espiritual é logo ali. Sem arrependimento sincero, sem confissão, um deserto pode nos alcançar. A ruína pode nos alcançar, espiritual. Nós não podemos brincar com relação a isso. E a confissão do profeta Isaías foi real e concreta, tal qual foi a sua visão de Deus. Muitos meus irmãos, infelizmente, não têm enxergado e se arrependido e não têm tido discernimento espiritual
para se arrepender e para confessar. Muitas pessoas estão confundindo as coisas de Deus com euforia, com emocionalismo, com experiências de bem-estar espiritual. Há muitas pessoas que estão confundindo experiência com Deus com experiência de bem-estar na alma. Há muitas pessoas que estão confundindo liberdade espiritual com a mente, ou com lugar de entretenimento. E há muitas igrejas que se servem para isso, de oferecer um lugar espiritual que dê vazão a essa confusão que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Hoje nós vivemos uma época parecida com a de Isaías, em que a nação estava andando em decadência, e hoje nós vemos uma geração também em decadência espiritual. E as pessoas estão buscando experiências espirituais, momentos espirituais de descontração espiritual, que dê vazão à sua confusão, mas não estão sendo movidos para sinceros arrependimentos de alma, para a boca no pó, para a contrição, e ter discernimento sobre a sua vida espiritual, se realmente está de acordo com a vontade de Deus. Há muitas pessoas que precisam se arrepender, dar passo para trás, para que realmente possam se posicionar diante do Senhor. E não fugir, porque há muitas pessoas que trocam de igreja, meus irmãos, movidos por essa confusão espiritual, e encontram em igreja um lugar que é um passatempo e que dá vazão a essa confusão espiritual. E é exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas. Num dado, no Rio de Janeiro, por exemplo, uma pesquisa social, diz que num ano no Rio de Janeiro há mais de 10 mil crentes flutuantes por ano, que por ano passam de igreja para igreja flutuando, buscando talvez preencher esse vazio, e acha que esse vazio espiritual está em uma igreja boazinha, numa igreja que dê essa sensação de liberdade e de talvez de mudança que a pessoa esteja passando. Eu estou passando por um momento espiritual e eu acho que aqui onde eu estou está meio morno, está meio marasmo, então eu acho que tem uma que pode acompanhar essa minha experiência. É o que tem acontecido, meus irmãos, infelizmente. Lamentavelmente, a nossa geração ela é eufórica, atrás de experiência, de sensações de bem-estar. A nossa geração é uma geração ávida por prazer, por entretenimento, por um lugar legal. E a gente precisa entender que há muitas pessoas que são tragadas por isso, achando que é Deus que está falando ao seu coração. Mas não é. É a carne, é a alma pulando, saltitando. São decisões não movidas com uma atitude de discernimento espiritual, movido pela contrição, por boca no pó, por se arrepender e ter coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer o que o Senhor quer e não o que eu quero. Um profundo arrependimento. E finalmente, meus irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo que o profeta disse algo que é muito comum na Bíblia. No verso 8 ele disse: depois disso. Deus gosta do depois disso. Depois disso o quê? Há muitas passagens na Bíblia que falam assim: depois disso o Senhor falou, depois disso eu vi, depois disso eu fiz isso e aquilo. Por quê? Porque as coisas de Deus só acontecem depois de alguma coisa. Posicionamento, é verdade? Depois de contrição, depois de arrependimento, depois de ver o pecado, depois de realmente ter entendimento de que eu vi o Senhor mesmo, Deus falou comigo, e eu me arrependi, e eu vi quem eu sou, e eu estou aqui. Então, depois disso, é depois de arrependimento. Há muitas pessoas achando que estão caminhando com Deus, mas não teve o depois disso.
não teve o arrependimento, não teve a contrição, não teve boca no pó, não teve confissão de pecados, estão tomando decisões com Deus, achando que é Deus que está. Não é, é a alma, é a mente, é o coração. É só depois disso, meus irmãos, que a gente é capaz de ouvir a voz do Senhor. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A gente não é capaz de ouvir a voz de Deus sem o depois disso. Não é a voz de Deus sem o discernimento espiritual. Não é a voz do Senhor sem obediência. Não é a voz do Senhor sem confissão, sem contrição. A voz do Senhor só vem depois disso. A voz do Senhor só vem depois de arrependimento, de ver o pecado, de dar passos para trás. É depois disso, aí sim, eu sou capaz de caminhar com Deus e de obedecer a Deus, ou de fazer a vontade do Senhor. E aí Deus mostra a sua vontade, e aí Deus revela os seus planos, mas depois do arrependimento. Há muitas pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, que estão dentro do centro da vontade de Deus, que estão fazendo a obra de Deus. Eu estou ouvindo isso demais. Não, Deus me mandou fazer isso, a obra de Deus, a obra de Deus. Eu estou fazendo algo para Deus, mas algo privado, algo particular. Será que é a vontade de Deus? Será que Deus mostrou isso mesmo, a sua vontade? Quando nós tentamos fazer a vontade de Deus, sem nos consertarmos com Deus, o deserto é certo. Certamente nunca vamos ouvir a voz do Senhor agindo na carne. São vontades carnais. Meus irmãos, qual é a vontade de Deus para nós? É o centro da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? É agirmos segundo a vontade dEle, não a nossa. Porque quando nós agimos segundo a nossa própria vontade, desejo, planos, alma, os frutos serão ruins. São frutos estragados, eles vão chegar a hora. Lá na frente, há muitas pessoas se dando mal, entrando no deserto espiritual lá na frente, porque estão agindo precipitadamente na carne, tomando decisões segundo as motivações do próprio coração, achando que é Deus que está levando, operando, é Deus que está colocando a obra na vida dessas pessoas para fazer isso ou aquilo. Não é, é carne. Você sabe qual foi a experiência mais marcante do profeta Isaías? Quando a gente fala isso, qual foi a grande experiência de Isaías ali? Foi logicamente o trono, os serafins, a glória. Não, essa não foi. A gente acha que é, de jeito nenhum. A grande experiência do profeta Isaías foi ver o seu pecado. Porque se ele tivesse visto o anjo voando, serafins voando, e a glória de Deus, mas permanecesse com os mesmos pecados, de nada adiantaria. Para que adiantaria? Ele vê serafins, se encher de arrepios e sair contando: eu vi um anjo, eu vi um serafim, eu vi glória, mas continua a mesma porcaria de homem que era, o mesmo palavra, boca suja, continuaria mesmo. Para que adiantaria? Então essas duas coisas precisam estar juntas. Deus revela a sua glória, e é uma experiência extraordinária, mas a grande experiência do profeta Isaías foi ele mudar por dentro, se arrepender e dizer: vou perecer se eu não me posicionar aqui, eu vou fracassar espiritualmente, eu não serei nada espiritualmente se eu não voltar atrás. A grande experiência do profeta Isaías não foi ele ter uma sensação emocional com Deus. Há muitas pessoas tendo sensações, emoção pura com Deus, por causa de momentos, às vezes, que está passando, de êxtase, de bem-estar, mas nunca vai deixar de ser
a pessoa que é, porque não vai se arrepender totalmente lá por dentro. Vai continuar a mesma casca de gente que é por dentro também. A grande experiência do profeta foi cumprir a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que a gente é capaz de dizer isso para Deus, meus irmãos, em certos momentos da vida, e falar: Senhor, eu não vou fazer a minha vontade. Eu não vou tomar a decisão que eu acho que é a melhor para mim. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para eu te obedecer, ainda que me contrarie, ainda que não seja de acordo com a minha vontade. É isso que Deus deseja para cada um de nós.